Muito boa tarde. Olá. Encontro marcado às sextas-feiras, às 14 horas, na sua RTV. Na Nós, 198 e 19. Cabo Visão. Cá estamos para mais um programa Pedra da Audiência. Hoje, à conversa, vamos ter alguém que já vos é muito familiar aí em casa. Quem ainda não ouviu falar de Miguel Arcanjo? Cartomante, vidente. Boa tarde, Miguel Arcanjo. Muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa que habitualmente vai para o ar às sextas-feiras, em direto às 14 horas e também depois em diferido noutros horários. Aqui comigo eu tenho o Miguel Arcanjo, o cartomante vidente, ou tenho o Nuno Farias? É as duas coisas. Então? Porque eu adotei o pseudónimo de Miguel Arcanjo, porque gosto muito de São Miguel Arcanjo. O meu nome é Nuno e por causa disso a minha mãe escolheu-me por causa de Dona Nova Espereira, que ela tocou as relíquias de Dona Nova Espereira e tinha muita devoção. A minha madrinha também gostava muito de São Miguel Arcanjo e a minha mãe também, e puseram-me Nuno Miguel. Madeira é Cruz de Cristo e Farias é o que tenho feito para desmistificar este mundo do oculto e tentar ajudar as outras pessoas da melhor forma que sei e posso. É verdade. Tem um nome curioso. O menino que nasceu na Guarda. Sim. O Nuno Farias. Sim. Ainda continua por lá. A sua terra natal continua a ser a Guarda. Sim. O seu nome tem uma história, conforme disse na abertura do nosso programa. Sim. Nuno Farias. Nuno, uma história em homenagem a Dom Nuno Álvares Pereira. Sim. E Miguel, São Miguel Madeira, Cruz de Cristo. Sim. Correto? Farias é o que fará para ajudar os outros. Nuno, ou Miguel Arcanjo, para ajudar os outros, quando é que sente que tem essa necessidade? Em que altura da sua vida? Desde criança eu sempre senti algumas capacidades, sentia-me diferente dos outros, as pessoas procuravam para confiar a sua vida, falar deles, e depois mais tarde fui aprofundando os meus conhecimentos no mundo oculto. Como é que se aprofunda os conhecimentos no mundo oculto? Isto é um mundo muito misterioso, o mundo oculto. Eu, quando era pequenito, ao nascer, deixaram-me cair no hospital Dr. Sousa Martins. A minha mãe diz que foi um milagre, foi Dr. Sousa Martins que me salvou da morte. E depois, de noite e dia, eu berrava, levaram-me ao Santo Padre Miguel, e o Santo Padre Miguel pôs-me as mãos, rezou em mim, e eu, a partir daí, tornei-me uma criança mais calma, já nem berrava, tornei muito mais calmo. Mais tarde eu tinha tendências para me deitar para a frente dos carros, para tirar para os poços, tendências suicidas, porque não sabia lidar muito bem com o que tinha. Depois tentei lá ir várias vezes ao Padre Miguel, só consegui lá ir antes dele morrer, uns tempos. Ele pôs as mãos em cima da cabeça e disse que eu tinha que trabalhar e seguir o caminho como ele seguiu. E eu, a partir daí, continuei. Depois fui para o Alentejo, lá fui à Cruz de Santo Heleno de Vera Cruz, uma cruz entalhada por Dona Nova Espereira, e aquela cruz está em prata e tem, segundo dizem, um pedaço da verdadeira cruz de Cristo. Até eu recebi uma benção daquela cruz e a mediunidade abriu-se mais. Mas, entretanto, depois o Padre Miguel faleceu, eu voltei novamente para a Guarda, fui ao jazigo dele e quando me ligam diretamente de Fátima, o espírito do Padre Miguel encostou em mim. O espírito do Padre Miguel, sim. Portanto, após a sua morte. Após a sua morte. Encostou no meu corpo. E parecia um vulcão quando senti aquela vibração do espírito a entrar em contacto comigo. E a partir dessa altura consigo senti-lo, tanto a ele como ao Dr. Sousa Martins, como ao Pato Cruz. Porque depois, mais tarde, eu fui ao jazigo do Pato Cruz e transfigurava e falava por ele. Só que perdi isso quando evolui mais para o dom da cura. Perdeu como? Perdi a transfiguração de transfigurar e falar pelo Padre Cruz, aquela voz falar por mim que sem eu controlar, perdi isso. Evolui mais para o dom da cura, agora pronto, quando as pessoas põem-lhe as mãos, dou-lhe uma benção de conforto, ou então faço-lhe um bocadinho de reiki, e as pessoas ficam melhor das suas doenças. Tem curado alguém?
Há algumas pessoas, sim, que não é pena a gente não estar em direto, senão eles poderiam ligar pelo país. Estamos em direto. Sim, estamos em direto, mas este programa é mais um programa de informação. Pois, é de informação. Sei que esteve aqui num programa da manhã, do Manel Monteiro. Aí sim, o formato é completamente diferente e aí sim já podem entrar em direto e conversar com o Miguel Arcanjo ou o Nuno Farias e colocar questões, que foi aquilo que aconteceu. Portanto, que tipo de pessoas, não era bem esta questão, quais são as pessoas que procuram, porque hoje em dia há pessoas com imensos, enormes problemas, uns de uma maneira, outros de outra, quem é que o procura? Diferentes estratos sociais procuram-me porque têm fé e confiam e que têm crença nestas coisas e procuram-me. Diferentes estratos sociais. Tem crença ou por vezes são os próprios problemas e as aflições das vidas? Problemas que as pessoas têm e depois procuram para ver se conseguem ter algum conselho, porque a gente só aconselha e orienta. Mas há outras pessoas a quem eles se poderiam aconselhar. Eles procuram o Nuno Farias, ou o Miguel Arcanjo neste caso. Quando entra em consulta é o Miguel Arcanjo. Sim. Miguel Arcanjo vidente. Sim. Procuram-no mais que uma vez? Sim, procuram, depende do resultado e também da fé que aquela pessoa tenha. Portanto, disse-me há instantes que deixou de poder incorporar. Como é que... Isto é um tema muito, muito complexo e há muita dúvida sobre isto. Como é que... Pronto, já sei, nasceu com um dom. Sim. Correto? Como é que alguém incorpora em nós e fala até com uma voz diferente? É o espírito nós médiuns temos a capacidade de receber esse espírito e esse espírito fala através de nós ou então assume feições das próprias feições que ele já teve em vida. E a pessoa transfigura as suas feições. Mas para tal é preciso conhecer aquelas pessoas que está a incorporar. Sim. Conheceu, por exemplo, o padre. Sim, conheci. Padre Cruz. O Padre Cruz não, já conheci depois já de morto. Já conheceu depois de morto, mas conheceu outro alguém antes de... O Padre Miguel. O Padre Miguel. Sim. Mas já não incorpora também o Padre Miguel? Eu sinto a força dele quando faço alguma pergunta, eu sinto a manifestação dele, dá-me um aperto no coração, sim ou não, até na mente o sim ou não. Quando tanto ele, como o Sousa Martins, como Padre Cruz, sinto-os assim, manifestam-se em mim. Pronto, às vezes eu não controlo, o meu corpo vibra e eu não consigo controlá-lo. Quando eu faço uma pergunta... Pede-lhes sempre... ajuda. Para o ajudar? Sim, para o ajudar a si próprio? Porque... Sim, peço. Como? Que tipo de ajuda? Eu rezo, o Padre Miguel ajuda-me neste trabalho, ou então o Dr. Sousa Martins ajuda-me. O Dr. Sousa Martins, sim, que é muito conhecido. Sim. Um santo. Há muitos devotos do Dr. Sousa Martins. Sim. Em que área, mais ou menos, o Dr. Sousa Martins? É na saúde. Na área da saúde. Da saúde. O Padre Miguel é que é já mais para aqueles espíritos mais negativos, já é na parte para entrarmos para o exorcismo, praticamente. Alguma vez fez exorcismo o Miguel Arcanjo? Eu tenho o livro do Exorcista, que é baseado nos escritos do Papa XI, que foi o maior Papa exorcista da história. E tenho outro livro pequenino que são exorcismos e, segundo esses livros, eu vou lendo e vou fazendo. Dizem também que os padres também têm muito esse poder do exorcismo. Há quem os procure, inclusive, para bênçãos de casas, para fazer exorcismo. Não é forte demais o exorcismo? Eu digo isto porque já vi imagens videntes até a fazerem na televisão. Sim, eu acho que não é demais, porque também às vezes não é o exorcismo, a pessoa está mal psicologicamente, tem que recorrer ao psiquiatra, não tem que recorrer ao padre nem ao pastor. A ignorância é que às vezes leva a isso. Ainda há muita gente com falta de informação neste campo. Sim, ainda há. Também é pastor o Nuno? Eu fiz formação como pastor mormon, fiz o segundo sacerdócio de Melquisedeque, daí eu estar habilitado para dar bênçãos de conforto ou de saúde às pessoas. Por a tal imposição de mãos, que ao fim e ao cabo é o que fazem, é o reiki, que é a transmissão de energia através das mãos, que é uma cura milenar usada há milhares de anos. Tanto na China como na Índia, depois foi-se divulgando. E depois mais tarde foi conhecida por o toque terapêutico e assim.
feita por alguns reis, o rei de França e o rei de Espanha, agora de Inglaterra. De Inglaterra, sim. Dom Fernando, salvo erro, e depois começaram-se a introduzir o dom da cura, mas sempre geralmente por imposição de mãos, porque ativa os chakras, os 7 chakras do corpo humano, atua sobre o chakra da coroa. As próprias mãos. As próprias mãos. A energia da Sim. qual Sim. transmite, não é? Sim, que recebemos da Terra e que recebemos do cosmos. Projetam-se as duas e ficam interligadas a nível do umbigo, mais ou menos do chakra do ara, do centro do corpo, do umbigo, e aquela energia depois é transmitida para as mãos e cura as pessoas. Era assim como Jesus fazia os milagres. Está mais ou menos provado que era assim. Claro. Já teve casos em que as pessoas o procuraram lá na Guarda, onde reside, com problemas de doença, até dores corporais dores e de cabeça e muita coisa que às vezes perturba as pessoas. Algumas hérnias e eu, atualmente há uns tempos recentes tive uma pessoa que tinha 2 hérnias, eu pus-lhe as mãos, rezei, fiz a imposição de mãos e a pessoa agora está a trabalhar e diz que não tem tantas dores. O que é que poderá ter dito o médico? Não sei se ele continuou não sei. a esse milagre do... Sim, se ele não procurasse Miguel... Ele está continuando a fazer medicação, mas não foi só da medicação, porque eu senti logo uma força a passar para mim, energia, a sair dele. Muito bem. Ultimamente as pessoas têm-no procurado, depois de ter sido um nome falado procurado aqui na nossa RTV? Sim, tenho procurado. Têm procurado? Tem, ou pelo telemóvel, ou então marcam consulta para lá irem pessoalmente. É verdade, porque falou em telemóvel. Deixe-me só recordar que quem quiser, portanto, é de referir também, no entanto, que a primeira consulta é grátis. Pronto, a primeira consulta, uma pergunta é grátis, mas eu trabalho assim. A consulta custa 20 € se a pessoa puder pagar, senão só são 10. Se não puder pagar nem os 10, nem os 20, arranja uma pessoa que paga a consulta e a consulta é grátis para a pessoa. Bom, por exemplo, eu ligo para lá. Sim. Entretanto, tenho uma pessoa amiga que quer também colocar uma outra questão. Sim. Eu aproveito a situação, para mim é grátis e a outra pessoa terá de pagar. Sim. Se for uma pessoa com dificuldades, não são 20 €, mas sim 10 €. Pronto, aqui fica, entretanto, em direto, para si aí que está em casa, o número de Miguel Arcanjo para o poder contactar. 96 60 23 954. Volto a repetir. 96 60 23 954. Poderá contactar o Miguel Arcanjo, colocar-lhe uma questão e se tiver amigos também com problemas neste preciso momento, poderá também passar a palavra a familiares ou amigos. Se o quiser contactar por e-mail, também é possível. Também, miguelarcanjo@sapo.pt. miguelarcanjo@sapo.pt. Ou se me quiser adicionar no Facebook, Nuno Farias Guarda Vidente Cartomante. Nuno Farias Guarda Vidente Cartomante, mas tem também de Miguel Arcanjo uma página? Sim, tenho 2 páginas. Miguel Arcanjo Cartomante Vidente? Sim, porque encontram-me logo Miguel Arcanjo Espírita dos Pobres, na internet encontram logo um anúncio ou então as páginas, vai logo lá. Porque se autodenomina como o Espírita dos Pobres, resolve todos os seus problemas. Por acaso sou eu que dou voz ao anúncio e na altura fiquei assim, meu Deus, muito curiosa em conhecê-lo. Resolve alguns problemas, não são todos, né? Depende não são todos, depende da situação, não é? É a Espírita dos Pobres porque gosto de ajudar os mais pobres e os mais fracos, porque eu também fui procurando alguns videntes e que eles não me ajudavam nem me aconselhavam, só me exploravam. Até eu resolvi combater isso e ajudar os mais pobres e os mais fracos, porque sei, com a formação que tive bíblica, que para Deus as coisas fracas é que são as coisas mais preciosas, são as pérolas verdadeiras de Deus. Nuno, dizem os entendidos que essas pessoas que têm o dom de ajudar, que, como o Miguel Arcanjo, que tem um dom forte e já tem feito alguns milagres mesmo, tem feito curas mesmo e tem resolvido alguns problemas, não podem levar dinheiro. Ou então não devem levar dinheiro. As pessoas têm que viver. Quem trabalha por Deus
Quem trabalha por Deus, Sim. dizem, não sei se já ouviu falar. Sim, sim. Ai, se trabalhar por Deus não leva dinheiro, se trabalhar lá Mas por isso parte tem outra não sei das história, porque contas. dizem que não levam nada, mas depois põem lá o pratinho com uma notinha de 20 euros para a pessoa ter vergonha e dar. Ou então têm lá uns produtos para vender e mais caros ainda vêm a rentabilizar mais. Ou então dizem que têm que fazer um trabalho em que têm que rentabilizar mais. São outros esquemas que usam, porque ninguém vive do ar. É verdade, ninguém vive do ar, é verdade. Quem trabalha... Até mesmo as igrejas, o sacerdócio dizem que não deve ser pago, mas os pastores também dizem, então os dízimos então também não eram pagos. Os dízimos? Se os dízimos então não deviam ser pagos. Embora a Bíblia diga que deve-se pagar o mantimento para a casa do Senhor. Da Bíblia. A Bíblia tocou no nome da Bíblia. Sim. Muitas pessoas, eu sei que são crentes, eu também sou crente, não o faço por acaso, com regularidade, mas há pessoas que nós entramos em casa delas e elas têm a Bíblia aberta. Sim, devem ter. É bom ter a Bíblia aberta dentro de casa? Funciona como um talismã, sempre dá mais sorte, sempre uma pessoa sente aquela palavra de consorto, é um talismã ter uma Bíblia aberta num quarto ou numa sala, questão de sorte. Ou então dá mais sorte, sim. Numa divisão onde... É a mesma coisa que usar lá o crucifixo, porque a gente sempre se lembra do sacrifício que Jesus fez por nós, e então a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso é que as pessoas têm lá sempre a Bíblia aberta. Há algum número especial, alguma leitura especial que tínhamos de ter na abertura da Bíblia? Quando abrimos a Bíblia, devemos escolher algum salmo? Faltava-me a palavra. Sim, a gente deve todos os dias ler um salminho para a nossa vida correr bem, porque Deus gosta que comuniquemos com Ele, um de manhã e um à noite. Fundamentalmente os salmos e os provérbios. Não é só pedir. Não é só Também pedir. é preciso agradecer. Sim. Porque há pessoas que pedem, fazem imensas promessas. O que me diz daquelas promessas que fazem? Por exemplo, muito recentemente, em maio, quando temos o 13 de maio, vemos pessoas a sacrificarem-se tanto. Deus não quis que nós Eu também já fiz isso por ignorância, que eu já fiz o Calvário todo de Fátima de joelhos, fiz o Santuário todo de Fátima de joelhos. Quando fiz o Santuário de Fátima, o Calvário todo de joelhos, onde apareceu Nossa Senhora aos Pastorinhos, a minha barriga aí abriu toda, parecia que estava a arrebentar. E depois também, quando fiz o Santuário, a minha cabeça deu assim um estalo, pof, foi a abertura do chácara da coroa. As pessoas sentem-se bem a fazer esses sacrifícios porque libertam endorfinas ou serotonina. Está cientificamente provado. Então é como se estivesse a fazer desporto, sentem-se em paz, em sossego, é quando alcançam o estado do nirvana. Teve esses sintomas precisamente onde os pastorinhos apareceram? Sim, sim. Dizem que se sente uma paz do outro mundo. Sente-se muita paz. Uma tranquilidade. Sim. É a natureza que está ali, porque Deus é a natureza, é tudo o que está à nossa volta, é o pré-espírito, é o Ki, é o Ruá, como os hebreus lhe chamam, é o Shi, é a energia de Deus, é a energia cósmica. No seu caso, teve uma reação que se eu lá for, com toda a certeza que se calhar não a vou ter, pois. Mas eu também entrei ali em muito esforço, e foi o chácara do coração foi forçado a abrir. Agora sei o que é que se passou. Podemos saber o que é que se passou consigo? É por ser a pessoa que é, com os poderes que tem. Devido àquela modernidade que eu tinha, foi o chácara do coração, entrou em contato com uma energia cósmica, entrei mais e abriu mais. Porque é o amor pleno e incondicional pelos outros, que eu não tenho inimigos, eu não julgo ninguém, eu mesmo naquilo que é imperfeito e feio ou negativo, eu vejo sempre algo de positivo e de belo. Viu alguma coisa que nós não pudéssemos ver? Ou que nós não possamos ver? Você tem poderes? Eu não consigo ver, eu consigo sentir as coisas. Há quem consiga ver presenças à volta do nosso corpo, que os espíritos estão todos à nossa volta. Eu consigo é sentir a presença do espírito e às vezes até tenho manifestações sobrenaturais. Já alguém falou consigo, assim, algum espírito já... Os seus guias falam... Os meus guias falam, eu sinto quando eles, para comunicar, dizem... Dr. Sousa Martins... Sim, eles, quando eu faço-lhe perguntas e eles respondem-me sim ou não, da maneira que eu interpreto, e às vezes venho a concluir que as coisas estavam certas ou erradas. Não os vê? Não os vejo. Sente? Sinto. Qual é a diferença entre o ser cartomante e o vidente?
Bem, o vidente é aquele que vê, que sente. O vidente vê ou sente, é um médium sensitivo. O cartomante é aquele que também tem a capacidade de deitar as cartas e analisar as cartas, fazer como se fosse um livro aberto para ele, a interpretação do inconsciente da pessoa e ver o que revela o inconsciente da pessoa. As cartas prevêem muitas vezes... As cartas dá para prever um futuro próximo? Ou um futuro muito As longínquo? cartas, as previsões ainda não está totalmente provado, que isto ainda está muito empírico, não é? Vê-se que as cartas geralmente dão um ano, um espaço de um ano, meio ano, mais que isso não conseguem prever. Porque é o inconsciente da pessoa. Até que espaço de tempo nós podemos prever assim um futuro próximo, a nível de dinheiro, saúde, afetividade? Um ano, meio ano. Mais que isso, não. E é certo o resultado? Certo, sai certo. As pessoas têm comprovado, e eu já fiz várias experiências com várias pessoas e tem saído positivo. É preciso ser mesmo muito crente para procurar, portanto, sim. pessoas como Há também quem não Miguel seja Arcanjo. crente, procura por curiosidade e depois dá uma palmatória. Que eu consigo saber coisas delas, às vezes chegam lá, então o que é que se passa? Digam-me você, pronto, até embaralha lá as cartas, que eu mando a pessoa embaralhar, a pessoa corta e eu digo o que vejo. Agora, se ela não gosta das cartas, eu faço-lhe uma consulta pela Bíblia, que eu antes já fazia uma consulta pela Bíblia, Sim. que mandava, então abra lá a Bíblia, ou à direita, ou quer à esquerda ou à direita. Ela abria, punha o dedo, abria, eu fazia a leitura, se Deus salvava o povo, a coisa ia se realizar. Se Deus condenava o povo, as coisas não se iam realizar, mas agora vim a aprender mais tarde com uma pessoa que lá foi a casa, que uma pessoa está sempre a aprender. Sempre? Que há outro método que se mete uma agulha na Bíblia, no meio da Bíblia, e depois sai um salmo, ou se sai que Deus salva o povo, as coisas realizam-se. Se sai uma carta, ou se Deus condena o povo, as coisas não se realizam. Disse-me abrir a Bíblia com uma agulha. Com uma agulha, sim. No meio? Sim. Onde abrir? Onde abrir, depois lê-se logo à direita ou à esquerda, depende. Do lado que se... Uhum. Essa com a agulha nunca eu tinha ouvido falar. Essa também não sabia, mas parece que é assim. Teve alguma experiência de abrir? Com a Tentou? agulha ainda não tentei. Eu geralmente é com o dedo, com o polegar. Abre assim? Sim. Com a agulha, o que é que se pode sentir? Não sei. Muito bem. Nuno Farias, Sim. como é que foi a sua infância? A minha infância foi... Por vezes estas crianças sofrem muito aos 3 anos, começam a sentir, sempre, 3 anos, 4 anos, descobrem... Sentia coisas que não sabia explicar, sentia uma força anormal, que depois tentava canalizar às vezes para bater nos outros colegas, que não sabia controlar a minha agressividade. As suas forças? As minhas forças. Mais tarde, depois, entrei para a segurança, tentava então aprender mais ou nas artes marciais, distribuir essa força, essa energia, ou então na musculação. Chegava a treinar, às vezes era horas e horas seguidas, os outros cansavam-se todos, e eu sempre ali na boa. Tipo, expulsar as suas energias, as suas forças no kickboxing para libertar. Sim. Sentia isso que tinha de se libertar com os colegas? Sentia assim uma força do outro mundo? Sim. Já desde muito pequenino? Desde criança. Não teve então assim uma infância muito... Não, aquela infância característica, tradicional que as crianças têm? Na infância sempre tive o apoio do pai e da mãe, também andei num colégio religioso durante 9 anos, aí também foi o espírito de Dom João de Oliveira Matos, um dos guias do Padre Miguel, foi-se ligando a mim quando me sentia triste, ia lá para o túmulo dele, no Outeiro de São Miguel, a rezar lá para o túmulo desse bispo, sem saber, e sentia ali muita paz, sentia-me ali muito reconfortado. Já em criança refugiava-se? Sim. Ia lá quando se sentia mal? Sim, ia. E quando saía de lá? Sentia-me bem. Uhum. Porque o túmulo dele está numa capela. Muito bem. Nuno, como é que gosta que o tratem quando... Eu ao Nuno ou ao Miguel Arcanjo, conforme queiram. Quando o visitam, quando lhe ligam? Geralmente perguntam pelo Miguel. Há quem diga ao Nuno, mas geralmente é mais o Miguel. O Nuno é o Nuno Farias. Sim. Cidadão como
qualquer outro, mas sim, o Miguel sim. Arcanjo é uma pessoa completamente diferente. Sim, sim. Quantas pessoas diariamente o procuram assim para resolver certos e determinados problemas Conforme que uns dias há têm mais, outros dias há menos. Disse-me há instantes que há pessoas que o procuram por curiosidade. Curiosidade em quê? Para ver se acerta... Para ver se acerta algumas coisas sobre elas, ou então para ver se... para aprenderem mais um pouco comigo, para ver como é que eu trabalho e assim. E quando lhes começa a dizer as verdades, elas saem de lá mais crentes? Saem. A acreditar que Sim. na verdade, Deus deixou tudo na Terra. Sim. Deus deixou a medicina, o homem, Sim. mas deixou algo mais na Terra para... Sim. Deixou algo mais porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós somos o microcosmos de Deus. Microcosmos de Deus, sim. assim como quer explicar. Somos aquela essência divina de Deus, somos parte de Deus, por isso é que temos que estar em harmonia com esse Deus, para esse Deus não nos destruir, essa natureza. Muito bem. Disse-me também que, e falou há pouco, do Reiki. Sim. Reiki, qual a definição concretamente do Reiki? Porque hoje em dia há muitas pessoas a procurarem o Reiki e a fazer Reiki. O Reiki quer dizer energia universal, energia de Deus, conforme se lhe queira chamar. É o poder, a capacidade que nós temos de canalizar essa energia cósmica através que recebemos nos nossos chakras e depois impor através das mãos para as outras pessoas. E fazendo curas e assim. Resume-se a isso o Reiki. Vejo pessoas, eu sei de pessoas próximas que fizeram formação. Eu só tenho o segundo nível de Reiki. O terceiro nível, isso vai ser com o mestre que me deu o primeiro nível, que ele nem era... Foi uma pessoa que estava... É o meu mestre, que ele está um pouco... Sempre foi muito... Também uma pessoa diferente, como eu. E eu conheci-o e ele fez-me a iniciação do Reiki nas mãos, nos dedos das mãos, abriu-me os chakras das mãos e a partir daí eu fiquei muito mais energizado. Logo no dia em que ele fez isso, eu senti a energia da cabeça, dos pés subir à cabeça. E curar-me alguma doença que eu tinha, porque, segundo dizem que eu tinha, devido àquele acidente com que fiquei, parece que havia radiografias, tinha ficado com uma hematrofia cerebral e graças a Deus eu faço exames e agora não tenho nada. Com a ajuda do mestre e do Reiki. Sim, desse mestre de Reiki, que ele agora até está no Algarve. Por vezes até há pessoas com alguns problemas fazem o Reiki, e dizem que se sentem bem. Sim, sentem-se bem. É para se sentir bem o Reiki. O Reiki é para se sentir bem, o Reiki é para dar calma e paz. Porque tudo é Reiki. Nós, quando estamos a ler escrituras, estamos a fazer Reiki. Quando estamos a rezar, estamos a fazer Reiki. Quando estamos a orar, estamos a fazer Reiki. Quando estamos a rezar? Sim. Quando estamos a tomar a Eucaristia, estamos a fazer Reiki. Tudo é energia. Tudo é Espírito Santo, tudo é pré-espírito, tudo é energia universal. Qualquer pessoa pode fazer uma formação de Reiki? Sim, de Reiki toda a gente pode fazer uma formação de Reiki, assim como também toda a gente pode fazer uma formação do curso básico de Espiritismo. Curso básico de Espiritismo? Sim. Mas é preciso já termos algo dentro de nós? Sim, já é preciso ter alguma coisa e ter alguns sintomas mediúnicos, de mediunidade. Mediunidade todos nascemos com ela, mas uns mais desenvolvida que outros. E também já vem de família, porque a minha avó já rezava olhada às pessoas, assim como a minha mãe também. Muito bem. Bom, deixem-me recordar lá para casa que estamos com Nuno Farias, mais conhecido por Miguel Arcanjo, o cartomante vidente. Nós vamos dentro de breves instantes para um curto intervalo, mas prometo voltar para a segunda e última parte do Pedra da Audiência, mas será daqui a pouco. Deixe-me, entretanto, recordar de novo que o contacto telefónico é o 966023954 e quem quiser também enviar algum pedido de informação a Miguel Arcanjo poderá fazê-lo através de miguelarcanjo@sapo.pt. Até já!